A Bíblia é o livro mais famoso do mundo, afinal, é a palavra de Deus para a humanidade. Ela traz diversas histórias curiosas e que você se pergunta se realmente aconteceu. E uma delas é o tema deste vídeo, as 10 pragas do Egito. Vocês as conhecem? Se não conhece, deixa o like aqui, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Antes de tudo, para você saber como aconteceu as 10 pragas do Egito, eu vou contextualizar só um pouquinho aqui. Por volta de 1600 a.C., os hebreus saíram de Canaã para o Egito para ficar mais próximos ali do rio Nilo. Porém, assim que chegaram, foram feitos de escravo pelos egípcios. E isso perdurou até mais ou menos 1250 a.C., quando Deus resolveu atender os pedidos para libertar os hebreus dos egípcios. Para isso, ele usou Moisés, que foi até o faraó Ramsés II pedir para que libertassem os hebreus. Porém, o faraó Ramsés II foi totalmente teimoso e teve que ouvir de Moisés 9 vezes o pedido para que libertasse os hebreus, até que ele liberou após a 10ª praga. Então, vamos conhecer a praga uma a uma. A primeira praga que foi posta por Deus aos egípcios foi a água em sangue. Como eu falei nesse vídeo, o rio Nilo é o maior rio ali, mais importante para os egípcios. E sem ele, muita coisa não sobrevive lá no Egito. Você não pode cozinhar, não pode lavar roupa, você não tem como produzir nada, você não tem como, né, dar água ali aos animais, você não tem como beber água. Então, com o rio em sangue, ficou totalmente inutilizável o rio. Essa é a primeira praga enviada por Deus. A segunda praga enviada por Deus foi as rãs. Para você que não sabe, pelo menos naquela época, as rãs eram tidas como animais sagrados para os egípcios. Tanto que lá existe uma deusa da fertilidade que tem cabeça de rã. Mas Deus enviou tantas rãs que as rãs saíram de animais sagrados para praga. Portanto, tinha tantas rãs que os egípcios deixaram, entre aspas, de ver as rãs como animais sagrados para uma praga. Essa foi a segunda praga enviada por Deus. A terceira praga foi os piolhos que surgiram da terra. Como Ramsés não liberou os escravos, a terceira praga foram os piolhos. Como eu falei, saíram da terra e causava bastante feridas, coceiras, entre outras coisas, aí nos egípcios. A quarta praga foi as moscas, né? Como eu falei, depois dos piolhos vieram as moscas. As moscas foram a quarta praga e apenas os hebreus não foram atingidos. Eles ficaram ali tranquilos, sussu, porque como eles adoravam a Deus, Deus não os atingiu com a praga das moscas. A quinta praga foi a peste dos animais. Mas dessa vez, antes de enviar essa praga, a peste dos animais, Ramsés disse a Moisés que dessa vez liberaria os hebreus da escravidão. Só que, como ele mentiu e acabou não fazendo isso, Deus enviou a peste para os animais, para o rebanho de cavalo, carneiro, ovelhas e bois. Mas apenas os rebanhos dos hebreus não morreram, apenas o rebanho dos egípcios. E aqueles que adoravam realmente a Deus ficaram ali tranquilos, imunes desta praga. A sexta praga aqui foram as feridas, úlceras e chagas. Deus mandou Moisés espalhar um pouco de cinza pelo ar. E daí surgiu essa praga, feridas, úlceras e chagas. Foi em todos os egípcios. Os magos egípcios, os conselheiros do rei, ficaram tão doentes que não conseguiam mais trabalhar e largaram o faraó Ramsés II ali sem, digamos, proteção ali dos seus seguranças, dos seus, né, conselheiros ali. Então, até o Ramsés, o faraó, também contraiu essa doença, digamos assim, da praga de Deus. Então, essa foi a sexta praga. A sétima praga foi a chuva de granizo, também conhecida como saraiva, ou para muitos, chuva de pedras, que é mais ou menos dar o mesmo, não é verdade? Morreu muita gente, mas essa praga enviada por Deus, o mesmo avisou, ele mandou Moisés avisar ao faraó que iria mandar a maior e pior chuva de pedras que o Egito já viu. E como Moisés avisou e o Ramsés não deu atenção, morreu muita gente. E só os hebreus
não foram atingidos. Oitava praga aqui é a praga dos gafanhotos. Gafanhotos, para muita gente, para o mundo todo, é praga, destrói plantações de fora a fora. E, né, com essa praga, todas as plantações ali dos egípcios foram dilaceradas. Menos a de quem? Dos hebreus. E, né, isso engloba aí, digamos assim, os deuses dos egípcios, que é o deus Shu, que é o do ar, e o Sebec, que é dos insetos. E com o deus mandando, né, os gafanhotos para o Egito, ele mostrou aí para o Ramsés e para toda a galera egípcia que mandava era ele, que manda, ele é o único deus que se respeitado. Nona praga aqui é as trevas. Sim, as trevas. Tudo ficou escuro no Egito por 3 dias. E com isso, Deus derrotou mais um deus do Egito. Um dos deuses, né, que o Egito adora aí é o deus Ra, que é o deus do sol. E com a escuridão que Deus mandou, né, durante 3 dias, ele mostrou aí para todo mundo que ele conseguiu derrotar o deus Ra, que o deus Ra não era mais forte que ele. Então, ele mandou a escuridão durante 3 dias, mostrando aí que ele derrotou o deus Ra. Estava tão escuro que você não conseguia enxergar 1 metro à sua frente. Décima e última praga aqui foi a que Deus mandou, foi o anjo da morte. Ele avisou, Deus avisou para Moisés, para avisar a galera egípcia, naquele mesmo dia ele iria passar a meia-noite e levar a vida ali de todos os primogênitos egípcios. E aqueles que não queriam, né, que seus primogênitos fossem mortos, tinham que passar sangue de cordeiro na porta da sua casa. Com isso, eles estariam imunes aí ao anjo da morte. Então, naquele mesmo dia, Deus passou e levou, né, a vida aí de todos os primogênitos egípcios. E o do primeiro primogênito que ele levou foi o filho do Ramsés II. Com isso, o faraó se quebrou todo e dessa vez ele liberou os escravos. Se tivesse liberado na primeira praga, né, não teria acontecido tudo isso. Não é verdade? E você, acredita nessa história? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Vamos ter uma discussão suave, certo? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tô com a metinha aqui, 650 inscritos até 31 de agosto. Será que a gente consegue? Acho que a gente consegue, hein? Super beijo, tamo junto. Até o próximo vídeo.